Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim, analisando o que aconteceu com o preço da soja, principalmente em Chicago. A gente vai analisar também as negociações aqui no Brasil, ou pelo menos a falta delas aqui no Brasil. Hoje foi um dia positivo lá em Chicago, altas de 5 a 10 pontos nos principais vencimentos e a gente tem aí algumas motivações, mais do lado financeiro do que propriamente dos fundamentos aí do mercado. Quem nos ajuda nesse entendimento hoje é Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, está aqui com a gente, Vlamir, direto de Curitiba, lá no Paraná. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas e ajuda a gente a entender essa movimentação de hoje, Vlamir. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje foi um dia aí, vamos dizer assim, um dia misto de fatores e positivo de cotações, porque o ambiente em si da soja, principalmente até o meio do ano, é um ambiente bastante positivo, porque ele tem um fundamento bom, os estoques mundiais são muito baixos, os estoques americanos são muito baixos, e aí ele tem fôlego para se manter nesses patamares, nos 14, como ele vem trabalhando há várias semanas e pouco acima disso, né? Nós tivemos aí parte do mercado financeiro também agindo, porque tínhamos aí movimentação negativa do petróleo, muita gente vendendo contratos de petróleo e saindo para outras commodities, aproveitando a onda da alta e comprando posições de soja. Nós tivemos aí outro fator do dia, que é o relatório semanal de embarques americanos de soja, trazendo números que já eram esperados, mas só a notícia, só a nota de que o embarque acumulado até agora aí na faixa de 54,4 milhões de toneladas e quase 89, já batendo perto de 90% da projeção total para o ano, que vai até agosto, e sendo o recorde histórico de embarque, de volumes americanos, também acabou dando uma animada no mercado, que já vinha no noturno levemente positivo, então as commodities positivas. E no noturno ele já trouxe um apelo levemente positivo que vinha, porque já no noturno já era dia lá na China e o governo chinês acabou liberando aí 2 milhões de toneladas de estoques de arroz aí para o setor de ração. Então o mercado sempre fica meio cauteloso e acaba especulando um pouquinho, né? Se está liberando o arroz para ração porque está faltando outras coisas, né? Então o mercado acaba trazendo pressão aí sobre as demais commodities. Na realidade, os chineses são muito espertos, liberaram esse arroz aí para o setor de ração, porque é arroz de estoques antigos, de 5 a 7, 8 anos atrás. Eles sempre trabalham com estoques grandes. E também para dar uma acomodada no mercado local do milho, né? Porque o milho segue muito firme dentro do mercado chinês, então ele deu uma acomodada. Mas o mercado geral das commodities em Chicago viu isso positivo na madrugada, trouxe no pregão noturno alta tanto do milho, do trigo e da soja. E durante o dia, o fator aí veio do relatório de embarque positivo e algumas vendas de trigo americano também surgiram aí no relatório diário do USDA. Então acabou animando um pouquinho os mercados e ele vinha com leve pressão de baixa na semana anterior aí algumas posições. Agora ele recuperou um pouquinho o fôlego, mas basicamente é para se manter naquela mesma janela, né, Alex? Os curtos aí tá de 13,80, 14,10, 14,20 no máximo. Fica dentro dessa janela, momentos vai para baixo, vai e depois recupera para cima. E os meses mais adiante aí também positivo, já num volume de alta menor, em função de que ainda continua aquela dúvida, né? Será que realmente vão plantar o que o USDA está apontando, que são 35 milhões e 400 mil hectares, ou será que vai plantar o que o Outlook apontou em fevereiro, que a maioria das empresas também apostavam e continua apostando, que é 36,4 milhões de hectares na soja? É o clima americano, como é que vai ser? Algumas regiões ainda continuam secas, então cresce um pouquinho a especulação em cima do fator climático, mas ainda estamos longe do período de plantio efetivo, então é muito boato e pouco fato, né, Alex? Então o dia foi de crescimento. Talvez amanhã nem siga nessa linha e o pessoal aproveite e faça lucros e liquide, porque efetivamente ele não está carregando fundamentos fortes aí para dar uma continuidade nessa alta aí,
porque não tivemos nada de novas vendas, China comprando soja americana ou comprando soja brasileira, nada de movimento grande que possa dar sustentabilidade para seguir com pressão positiva aí nos próximos dias. Então, Vlamir, pelo que eu estou entendendo, a gente vai ter um momento meio que de estabilidade, ou da soja trabalhando dentro de um intervalo aí, e não vai mudar muito disso. Quando efetivamente a gente pode ver uma orientação para os preços, um rumo para os preços, Vlamir? Olha, Alex, o rumo para os preços vão acontecer aí a partir do momento que começar o plantio efetivo da soja, né? Isso eu acredito que nessas condições de clima tem previsão de chuvas nos próximos dias, vai melhorar as condições aí do meio oeste americano, as temperaturas no momento aí para a semana estão variando de 3 a 20 graus, 22 graus, então está uma variação grande ainda, tem locais ainda com geadas, então não dá para plantar, mas o plantio efetivo deve vir aí depois do dia 20 de abril, que é dentro do período da janela normal, janela ideal, vamos dizer assim, não é nem normal. A janela ideal é o pessoal plantar agora no final de abril e avançando o plantio em maio, né? Se eles conseguirem plantar as lavouras todas até dia 20 de maio de milho de soja, o plantio se dá dentro do período mais otimista possível. E Janela aí, ideal, né? janela ideal. O milho, por exemplo, depois do dia 20 de maio, ele começa a ter riscos. E a soja vai até o final de maio. Então, nós temos aí a soja quase 2 meses para se plantar dentro do período que é normal para ela. Mas o que a gente vê dos produtores é eles plantarem mais cedo esse ano aí, porque as condições de clima estão indicando que vão permitir, para eles fugirem do período aí de julho, aquele calor infernal que normalmente ocorre lá no meio oeste americano, que é um período também de riscos de pegar as lavouras em florescimento em julho. Então, eles vão tentar plantar mais cedo para quando chegar em julho já estar na fase de formação de vagem, aí o risco é menor. Então, esse fator aí, plantio e clima, nas próximas 3 semanas em diante, que vai começar a direcionar o mercado. Porque o que vem pela frente? Crescimento de área, mesmo que plante só os 35,4 milhões de hectares, que é a que o USDA apontou na semana passada, esses 35,4 milhões de hectares, ele é 1 milhão e 800 mil hectares a mais que o ano passado. Então, já é uma área maior. E 35,4 milhões de hectares, Alex, se tiver um clima perfeito, boas condições, eu acredito que os Estados Unidos têm condição de colher umas 125 milhões de toneladas nessa área aí, nesse volume de área. Porque hoje temos tecnologia muito boa para soja, os americanos têm tecnologia para colher média de 4 toneladas por hectare com facilidade, e se a gente jogar 4 toneladas por hectare em cima de 35,4 milhões de hectares, nós vamos com uma safra bem grande. Então há um espaço para isso. Basta que tenha clima ideal, porque o plantio americano ele é um plantio de alta tecnologia. O produtor americano está preparado para plantar muito rápido, tem maquinário para isso. Então vamos depender do clima. O clima é uma incerteza ainda, não está todo alinhado, ainda tem falta de chuvas em vários lugares no meio oeste americano. E o que a gente vê por lá agora pela manhã, a gente conversando com o pessoal, é que atualmente está se plantando milho na faixa mais ao sul dos Estados Unidos, desde o Texas, o Mississippi, Arkansas, que é um estado produtor de arroz. O pessoal me comentando que algumas áreas de arroz vão receber milho nessa safra. Outros me apontando que, por exemplo, a área de algodão aí do Mississippi podem receber algumas lavouras a mais de soja e de milho. Então, é essa dança que está ocorrendo, mas o plantio, por enquanto, é só mais aqui embaixo, aqui na parte sul. E aí o mercado em si, ele olha mais para o meio oeste, né? Ele não olha muito para a pressão do sul, porque a representatividade dos volumes de soja e milho na parte mais ao sul dos Estados Unidos ela é pequena, né? Seria, comparando com o Brasil, o meio oeste dos Estados Unidos seria o Mato Grosso, o centro-oeste brasileiro, o Rio Grande do Sul e Paraná, e a parte mais ao sul seriam estados menores em produção, aí como o Pará, como o Maranhão, como o Tocantins, a Bahia já é um grande produtor, já não estaria aí, o próprio Rondônia, então, por isso que ele não tem um peso grande, né? Está plantando milho nesse momento, condições boas de clima, mas não está refletindo no mercado em Chicago, porque o que importa mesmo
é o plantio em Iowa, em Illinois, nesses estados. Ah, Illinois são os dois maiores estados produtores ali, né? Indiana. Então, o Mato Grosso deles é o estado de Iowa, né? Onde que entre soja e milho, a Iowa colhe mais de 60 milhões de toneladas, né? Então, Ô, é Vlamir, aí que importa, né, Alex? mas você acha que, que com os atuais patamares de preços, eles vão conseguir atrair novas áreas, vão conseguir atrair novos investimentos por parte dos produtores americanos? Olha, Alex, essa pergunta aí que alguns produtores têm feito para nós, e a gente responde para eles com uma pergunta também, né? Aquela velha história do consultor, né? O cara, ele faz uma pergunta e você responde com outra, né? Já está tentando escapar dessa. Na realidade é o seguinte, Alex, eu não estou querendo escapar da pergunta. A pergunta é muito boa. A questão é o seguinte, se o cara está com o melhor ano em 4, 5 anos, né? Desde 2013 a cotação é a melhor para o produtor americano. A realidade é desde julho de 2013 para cá que nós estamos nos melhores momentos. O produtor americano está com o clima se adequando, está indo para um sinal bastante tranquilo, porque 2019 o inverno foi até junho. Teve nevasca em junho, em maio, então estava. 2020 teve clima seco, eles perderam os últimos 2 anos com clima. E esse ano o clima está já bem, está esquentando bem cedo, está dando condições cedo, e as cotações estão nos melhores momentos. Então, eu, se estivesse na posição do produtor americano e eu teria uma área disponível, hoje o que eles têm de área disponível? São áreas que eles deixam em pousio, área de preservação ambiental, dita no Programa Ambiental Americano, que eles recebem valores que variam de 120 a 200 dólares por acre para eles não plantarem. Então, são áreas que o produtor recebe para não plantar. E quando o mercado segue, que nem nos últimos 2 anos, foram anos ruins, as cotações estavam baixas. Então, por que vai arriscar se você já tem a garantia que você vai receber por essa área e não plantando? Agora a situação é diferente, Alex. O cara pode receber 400, 500 reais, aliás, 400, 500 dólares a mais por acre aí na lucratividade da soja do milho, se ele plantar. E não os 120, 150 dólares por acre que ele poderia ganhar com ela parada. Então, o normal do produtor americano é usar essas áreas nesse momento. Então, e o ambiente climático está se mostrando a favor disso aí. Então, eu acredito que a realidade do plantio americano vai ser de plantar mais milho do que o USDA apontou, né? O USDA apontou, se não estou enganado, 36,8 milhões de hectares, a projeção. Eu acredito que vai passar de 37. O milho está dando uma excelente lucratividade para o produtor americano também. Tem um alto poder de demanda mundial aí para 2022. A China comprou quase 30 milhões de toneladas de milho lá nos Estados Unidos esse ano. Ela vai comprar milho ainda, continuar comprando nos próximos anos, porque a demanda chinesa cresce a passos galopantes. A soja está numa situação muito, vamos dizer assim, melhor até que o milho nesse momento, né? Porque os estoques são muito baixos e a lucratividade da soja está muito boa. A soja, o ano passado, na época do plantio, era menos de 9 dólares o bucho. Hoje ela está, vamos passar para a soja americana lá de novembro, está 12,60, 12,70. Então, ela está dando 50% a mais ao produtor. Então, eu, se Atraente, né? fosse o produtor, eu ia plantar mais se eu tivesse condição dele. Então, plantar mais que os 35,4 milhões de hectares. Provavelmente iria para os 36,4, mas eu acredito que o plantio da soja ainda vai para casa dos 36 milhões de hectares e do milho passe fácil dos 37. Eu ainda estou nessa linha aí, né? Não estou fugindo da pergunta, não. Estou apostando nesses números pela todos esses anos que a gente acompanha, que a gente conhece o produtor americano lá ao vivo, da troca de informação direta que a gente tem com o pessoal lá. O otimismo deles está muito grande. E o USDA foi muito conservador, né? O USDA trouxe números bastante conservadores. E agora o novo relatório do USDA só vem lá no mês de junho, quando o plantio já está praticamente fechado. Então, por enquanto, o que a gente vai ver pela frente nas próximas semanas e que vai ajudar o mercado a se posicionar serão as projeções das empresas privadas, que vão começar a direcionar o que está plantando, quando vai plantar, e aí o mercado vai se posicionar. Mas, em princípio, eu acredito que vai plantar mais ainda.
Muito bem. De qualquer forma, vai plantar mais se tiver condição, né, Vlamir? O mercado de clima acaba dando tom É isso. também para as condições de plantio lá nos Estados Unidos, e esses momentos podem ser de oportunidade para negócio, inclusive. Exatamente, sim. Nós vamos ter muitas oportunidades de negócio ainda até o meio do ano, porque quando chegar o meio do ano, aí lá em junho, como esse ano tudo indica que vai se plantar um pouco mais cedo, lá no final de junho, a safra americana já vai estar na formação da espiga, formação da vagem, então ela já vai estar adiantada. Então nós vamos ter as colheitas, ao contrário do que ocorreu no Brasil, que nós tivemos atrás da soja e atrás da safrinha, tudo caminha que nos Estados Unidos eles vão estar no período ideal para plantio cedo. Então, já lá no mês de junho vai estar definido o que vai ter de safra, como é que está andando as lavouras, e aí o mercado já vai estar consolidado o rumo que vai estar tomando, né? E as cotações, sim, também vão estar consolidadas. O que a gente espera é que não tem muito espaço para baixar muitas cotações, porque nós temos um descasamento grande e isso vai fechar aí no meio do ano, que é a soja e o milho do primeiro semestre, eles estão muito mais valorizados que do segundo semestre e de 2022. Então, esse período encerra aí no meio do ano, aí para junho, e aí depois nós vamos trabalhar com soja de 12,5 a 13 dólares lá em Chicago, que é as posições futuras, e dentro desses patamares é muito atrativo para o produtor americano plantar e ganhar dinheiro, né? Então é nessa linha que a gente acredita que vai se plantar mais. Mesmo que plante mais e colha 130 milhões de toneladas, é um problema? Não, porque a demanda mundial ela segue a passos galopantes e a soja, que hoje está na faixa de... Vamos colocar a soja hoje e a soja para frente. A soja hoje está 14 dólares e pouquinho lá em Chicago. E se a gente olhar o prêmio americano está em 70, hoje os chineses não estão comprando soja lá porque a soja para eles está custando quase 15 dólares o bushel lá nos Estados Unidos. E a soja para ser viável, para dar sustentabilidade e esmagamento com margem de lucro na China, ela tem que ficar bem abaixo de 14 dólares e meio bushel entre soja, Chicago e prêmio. Porque senão acaba dando margem negativa para o esmagador chinês e isso acaba desacelerando o ritmo que eles estão de alojamento de suínos, que é a retomada deles é no suíno, que está crescendo para voltar à normalidade deles, ter perto de 600 e poucos milhões de animais, de suínos alojados, vamos dizer assim, no ano, e atualmente eles estavam a passos largos para tentar buscar os 500 milhões já em 2021. Mas esses primeiros 2 meses do ano eles vieram um pouco abaixo o ritmo, né? O crescimento ocorreu, mas em ritmo menor, em função da dificuldade de conseguir matrizes de boa qualidade, né? Porque eles têm alta tecnologia também no setor de suíno lá. E talvez não consigam avançar mais que 450 milhões de suínos. Então, e com a soja de 2020, 21, 21, 22, que é essa americana agora que vem pela frente, e a nossa que vão plantar lá em setembro, outubro, trabalhada na faixa de 12,5 a 13 dólares, o bushel mais um prêmio positivo, ela estaria abaixo de 14, então altamente lucrativa para o esmagador chinês, altamente favorável para seguir com o pé no acelerador, no avanço e na recuperação do setor de suínos deles, e também dando suporte muito grande para o avanço que está tendo. Ele está tendo nesse momento e vai continuar da produção e demanda de ovos ali na China também, que é o maior comprador. E aí sim, eu acredito que já para 2022, que a China importou 100 milhões de toneladas de soja em 2020, deve importar umas 105 milhões de toneladas em 2021, e eu acredito que deve ir para uns 115 milhões de toneladas em 2022, talvez 120, talvez 120. Já deve crescer 10 a 15 milhões de toneladas no ano que vem, para dar esse suporte ao segmento de ração deles, se as cotações seguirem nessa linha que estão agora, porque dá boa margem de esmagamento, o setor da indústria lucra, o setor de ração ganha e o setor do suíno, do ovo, do próprio leite e o frango lá chinês também ganham. Então, quando os segmentos todos estão ganhando, como eles já vinham, por isso que eles avançaram muito na demanda nos últimos anos, eles acabam puxando mais demanda. Então, mesmo que tenha um crescimento de safra lá nos Estados Unidos agora,
toda ela provavelmente vai ser puxada e consumida pelo mercado global, e aí principalmente pela China, né? Então, ele garante espaço para o produtor americano e para nós aí que vamos plantar uma safra maior também em 2022. Muito bom. Vlamir, agora olhando para Brasil, o que, que você destaca? Como é que estão as nossas negociações? Exportações de março foram boas, né? Recordes, inclusive, mas aquém do que se esperava exportar de fato. O que, que a gente pode esperar? Tem negócio saindo? Quais são os valores praticados? Enfim, o que, que você conta do mercado interno para a gente? Olha, Alex, no mercado interno tem muito interesse de compra para as posições de julho, agosto, setembro nos portos. Como nós atrasamos muito o embarque, que era de fevereiro para março, e quando começou março nós teríamos um line-up entre as sobras de fevereiro e as posições de março de quase 19 milhões de toneladas para serem embarcadas, e nós embarcamos 14 milhões e meio, então ficou para trás aí um bom volume para embarcar agora em abril. Então, mesmo com bom volume de março, que foi recorde histórico para o mês de março, o embarque de 14,5 milhões de março foi recorde histórico mensal para março, foi o melhor mês de março da história brasileira. Agora, em abril, nós vamos provavelmente bater recorde acima de 15,5, talvez 16 milhões de toneladas. Tem grande chance de ser recorde histórico para abril também. O mês passado tinha chance de chegar a 15,5, não chegou. Esse mês aí nós trabalhamos com a ideia de 16 milhões, vai avançar mais ainda, mais rápido. Há potencial, porque nesse mês não temos praticamente milho programado para embarque, então os portos vão estar todos eles atuantes para embarcar soja. E mesmo assim, nós vamos sobrar soja de março e de abril, porque o line-up, se a gente olhar hoje, o que sobrou de março para embarcar agora em abril, mais o abril todo, ele já vai ter sorte para embarcar maio. Por isso que o pessoal não está querendo comprar muita posição agora de abril, de maio nos portos, porque está com dificuldade, né? Eu estava conversando agora há pouco com o pessoal do Rio Grande do Sul, eles estavam me apontando, não tem espaço, não tem embarque de posição para abril. Então, o mercado de abril, eles me apontando, é 171, 172 reais nos portos, aí meio lineares. E se olha a posição lá de agosto e setembro, os compradores pagam 182. Então, está dando 9, 10 reais de diferença da posição hoje, de embarque agora, vamos dizer assim, de abril, para a posição de agosto e setembro. Então, é sinal de que tem muito comprador que quer soja, mas quer lá para frente, porque agora estão tomados, todo mundo querendo receber os contratos. Os chineses compraram 55 milhões de toneladas já do Brasil esse ano, e estão carregando, já levaram quase tudo que compraram nos Estados Unidos e estão levando agora, e tem posições pelo menos até junho aí de embarques para serem feitos para a China. Então os grandes volumes vão até junho para os chineses, e esses também querem posições de julho e agosto em diante. Então, por isso que o mercado está mais comprador lá na frente e pouco interessado no curto prazo, mas a semana começou sem negócios praticamente sendo comentados, porque os vendedores querem as posições lá do meio do ano para frente, que eram os 180, 181, 182, mas querem entregar a soja e receber agora. E o comprador quer soja lá na frente e pagar lá na frente. E a soja de agora ele quer pagar 171, 172, talvez um pouquinho acima, e também não tem muito interesse. Então, há uma variação grande. O vendedor que quer receber já, entregar já, ou não quer vender lá na frente, né? Então diz, se for para receber lá na frente, entregar lá na frente, eu vou esperar. Essa é a posição que a gente está vendo aí do setor produtivo. Mas tem algum risco, Vlamir, de tudo dando certo lá nos Estados Unidos, safra indo ok, produção boa por lá, de a China deixar de comprar essas posições julho e agosto e passar a comprar as posições setembro e outubro ou novembro lá dos Estados Unidos? Olha, Alex, eu acho que setembro, outubro ainda não vai ter muita posição americana. Eles vão ter novembro. Para embarcar novembro, sim. Aí sim, já no ritmo normal deles. Então ainda temos aí de julho até setembro, metade de outubro, temos uma janela aí de espaço de vender bastante soja ainda até para os chineses. Depois tem outros mercados, não é só a China, né, que compra. Mas nós temos que levar em consideração se o clima
fluir dentro de uma normalidade americana e plantarem um pouco mais do que o USDA está apontando, nós poderemos ter uma pressão negativa vindo dos campos americanos, né, Alex? E aqui no Brasil nós também temos que alertar um fator importante. Nós temos aí hoje, a nível do Brasil, uns 85 milhões de toneladas já negociadas, de uma safra de 135, ou ao redor disso, milhões de toneladas. E nós temos aí mais ou menos umas 45, 50 milhões de toneladas, talvez até um pouquinho mais, de 50 milhões de toneladas para serem negociadas até o ano que vem. Então nós temos muita soja para negociar. O produtor está capitalizado e está esperando, então não está tendo aquela necessidade de correr para vender. Então esse fator corrida de venda a gente não deve ter. Só que lá na frente, se a safra americana vier muito boa, talvez nós vamos ter uma pressão menor de demanda internacional. E aqui dentro, a indústria vai comprando da mão para a boca, né, Alex? Então, talvez essas cotações de 180, acima de 180 lá do meio do ano, quando a gente chegar lá no maio, junho, quando a safra americana estiver plantada e o clima estiver favorável, se não tivermos nenhuma novidade bombástica aqui que fortaleça dólar, talvez essa cotação não venha a ocorrer mais lá na frente e o mercado se acomode em posições um pouco menores, né, Alex? Muito bem. Mas, enfim, essa questão da safra americana, ela começa a ser precificada daqui 20 dias, daí tem todo o desenvolvimento da safra, enfim, é assunto ainda para muitas análises daqui para frente e para muito sobe e desce em Chicago, certo, Vlamir? Exatamente. O efeito serrote, né, que o mercado sobe um pouco, desce um pouco, ele vai perdurar. É um ano que vai perdurar, porque nós vamos saindo de um ano, nós estamos num ano de oferta menor que a demanda. Esse ano nós temos uma produção menor que a demanda. Vamos fechar o ano comercial com estoques menores aí de muito tempo. O estoque americano é o menor em 20 anos, então esse fator até o meio do ano vai continuar sendo um fator importante de manter o indicativo firme. E aí vamos depender do clima, né? Até hoje pela manhã um produtor disse assim, mas será que não vai ser mais um ano de clima desfavorável nos Estados Unidos? Eu falei, se nós tivermos sorte, será 3 anos seguidos que eles terão um problema de clima, ou seja, 3 safras seguidas. Eu nunca vi eles terem problemas em 3 safras seguidas. Daí eles vão ter que pedir lá aquela musiquinha do Fantástico também, né? Temos que levar Três isso em gols, uma consideração. música, né? Exatamente. Então, se tiver mais um ano, daí sim, eles têm que fazer um benzimento geral nas lavouras deles. E aí nós vamos ter excelentes dias. Daí o mercado ele abre um janelão aí. Daí sim, abre-se muitas possibilidades de avanço. Mas, em princípio, isso é apenas uma brincadeira. Não acreditamos que vai ser pelo 3º ano seguido o problema de clima. Mas que as cotações vão continuar favoráveis, porque não vamos voltar aí àquela faixa de 9, 10 dólares. O mercado vai navegar de 11 a 13. Mesmo que tenha uma super safra americana, dificilmente vai cair perto de 11, ou seja, vai ficar Mantém ali os perto 2 dos dígitos 12, aí, então né? vai ser cotações boas ao produtor americano, brasileiro, argentino, paraguaio, todo mundo vai seguir navegando com boas cotações, mas os excelentes momentos é agora até o meio do ano, né? Então, para quem tem soja, é esses níveis, só que os portos estão pagando menos, né? É, Do que julho e agosto. muito bom. Meu caro Vlamir, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos e volte sempre, Vlamir. É isso aí, Alex. Um grande abraço a todos, uma boa semana a todos. Se cuidem aí para não pegar o coronavírus, para todo mundo estar saudável e o agro tocar em frente, que precisa trabalhar, né? O agro não pode parar, né, Alex? É isso aí, Vlamir. Isso aí, vamos torcer para que tudo seja mais rápido daqui para frente, inclusive a vacinação, e que a gente possa, assim, voltar ao normal aí em breve. Muito obrigado, viu, Vlamir? Um abraço para É isso você. aí. Abraço a todos. Tá aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consult aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, então, a gente tem o maio fechando a 14 dólares e 12 centes, 10,75 de alta. Julho fechou em alta também, 8,75 de elevação a 14 dólares e 5 centes por bushel. Setembro
13 dólares e 2 centes por bushel, 6 de alta. Novembro, 12 dólares e 69 centes por bushel, 5,25 de elevação. Temos também o milho. Para maio, o milho fechou no vermelho, 6,5 de queda, 5,53. Para julho, 5,39, queda de 6. Setembro já melhorou um pouco, 1,5 de alta a 5 dólares e 2 centes. E dezembro, 4 dólares e 88 centes por bushel, 4 pontos de alta. Esses são os números do milho. O trigo também encerrando de forma positiva lá em Chicago. Maio, 6 dólares e 18 centes por bushel, 7 de alta. Julho, 6 dólares e 13, 3 de alta. Setembro, 6 dólares e 15, 2,75 de alta. Dezembro, 6 dólares e 21 centes por bushel, alta de 3 pontinhos. São os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.